Pessoal, dando início então à nossa segunda apostila de harmonia, né? Essa apostila ela tem dois assuntos aí, né, muito importantes para a gente continuar entendendo como funciona tudo que a gente toca. O primeiro deles é o intervalo, né? E a segunda parte da apostila nas funções harmônicas dentro da tonalidade maior. Na primeira apostila a gente tem uma definição bem breve de intervalo, né, que é a distância entre duas notas. Então sempre que eu tenho duas notas, seja tocada simultaneamente, seja tocada, né, uma em seguida da outra, eu tenho um intervalo entre essas notas. Tá? E qual que é a régua, qual que é o parâmetro para eu medir esse intervalo? É a escala maior. Tá? Baseado nos intervalos da escala maior é que eu vou medir os intervalos das outras escalas, né, da pentatônica, da escala menor e etc. A escala maior, né, a gente sabe que a gente está mais que acostumado a montar uma escala maior de Dó, né, de qualquer outro tom, na verdade. Ela segue, né, são 8 notas, com intervalo fixo aí de um intervalo sistemático, melhor dizendo, de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, eu chego nesse resultado. Esse é o conteúdo da primeira apostila, né? E aqui a gente vai analisar o seguinte, a relação de uma nota com a outra, tá? Tomando sempre como base a nossa tônica, né? Da tônica para ela mesma, tá? Eu tenho um intervalo de uníssono justo, tá? Do primeiro para o segundo grau da escala maior, no caso aqui do Dó para o Ré, eu tenho um intervalo de segunda maior, né? Do primeiro para o terceiro grau, né, no caso aqui Dó para Mi, um intervalo de terça maior. Do primeiro para o quarto grau, eu tenho um intervalo de quarta justa, né? Do primeiro para o quinto grau, né, quinta justa, no caso aqui Dó para Sol. Da tônica para o sexto grau, sexta maior, né? Da tônica para o sétimo grau, sétima maior, e da tônica até a oitava, oitava justa. Né? Então, resumindo, a gente vai ter 4 intervalos maiores, né, que é o intervalo de segunda, de terça, de sexta e de sétima, e 4 justos, que é o uníssono, quarta, quinta e oitava. Certo? Então, na escala de Dó, a gente tem de Dó para Dó, tônica para tônica, uníssono justo, Dó para Ré, segunda maior, Dó para Mi, terça maior, Dó para Fá, quarta justa, tá? Dó para Sol, quinta justa, Dó para Lá, sexta maior, Dó para Si, sétima maior, e da tônica para a oitava, uma oitava justa. Tá? Lembrando que o exemplo aqui está no tom de Dó, né? Mas eu posso aplicar isso para qualquer escala maior, seguindo o círculo das quintas, que vocês já sabem montar em todos os tons também, né? A gente vai ter o mesmo padrão de intervalos aí, tá? Independente do tom. A classificação dos intervalos, tá? Eu vou classificar os intervalos como intervalos harmônicos e intervalos melódicos, tá? Seguindo a simultaneidade ou não da execução desses intervalos, tá? O intervalo harmônico, quando as notas são tocadas ao mesmo tempo, né? Imagina que você toca duas notas, você toca um Dó e um Mi ao mesmo tempo, tá? Isso aí na partitura teria uma notinha em cima da outra ali, né? Quando você faz uma batida no violão, você está tocando todas as notas ao mesmo tempo ali, tá? Intervalo harmônico, tá? E o intervalo melódico, quando as notas são executadas uma de cada vez, né? Formando uma melodia no caso, tá? Os intervalos melódicos, eles podem ser ascendentes ou descendentes, tá? Eles vão ser ascendentes quando o primeiro som for mais grave que o segundo, tá? E descendente quando o primeiro som for mais agudo que o segundo. A gente vai explicar isso melhor depois, tá? Mas imagina que você tem ali um Dó grave indo para um Sol, né? Você tem um intervalo ascendente, você está subindo, né? Se fosse o contrário, esse Sol descendo para o Dó grave, né? Um intervalo descendente nesse caso aí. O intervalo também pode ser simples ou composto, tá? Ele vai ser um intervalo simples quando ele não ultrapassa uma oitava de distância, tá? Então, no caso, eu tenho, né, do Dó para o Si, usando a escala de Dó como exemplo. Se eles estão na mesma oitava, eu tenho uma sétima, né? Uma sétima maior no caso, Dó para o Lá, uma sexta. Tá? Se ele ultrapassa essa oitava, eu tenho o intervalo composto. E aí, no caso, vai mudar a nomenclatura de alguns aqui. Tá? Os intervalos de segunda, uma oitava acima, ele passa a ser nona.
né? Então vocês já conhecem também os acordes com nona, o acorde com 11ª, né? O acorde com quarta, né? Que são formações diferentes do acorde aí. O intervalo de quarta, quando ultrapassa uma oitava, ele passa a ser 11ª, e o de sexta, quando ele ultrapassa a oitava, 13ª. Os outros não tem alteração, né? Então a terça, a quinta e a sétima, independente da oitava que ela está, ela não vai ter alteração no nome, tá? Segunda passa a ser nona, quarta passa a ser 11ª e sexta passa a ser 13ª, tá bom? Então a gente tem aqui um quadro explicando isso, ó, né? O intervalo uníssono, uma oitava acima, ele logicamente passa a ser a oitava, né? A segunda passa a ser uma nona, a terça continua como terça, a quarta ela passa a ser 11ª, tá? A quinta ela continua sendo quinta, a sexta 13ª e a sétima ela continua sendo sétima, tá certo? Então, primeiramente, vamos seguir até aí a gente vai ter os exercícios para poder fazer, fixar esses assuntos, para a gente continuar depois aí nas variações dos intervalos, ok? Obrigado.